Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Líbano Soares. Estamos retornando aí com a dica 2 da semana aí do Conversas Matemáticas do módulo 7. Nós estamos falando um pouquinho aí sobre tendências, dados, né, associados à Covid, né? Ok? E aí a gente vai dar sequência hoje aí com a atividade número 3. O professor Heitor vai iniciar aí com vocês aí. Joia, obrigado, professor Rodrigo. Então, atividade 3 é o seguinte, pessoal, a gente trouxe uma nuvem de palavras para vocês, tá? Então, como vocês podem ver, tem várias palavras aí, tá? Covid, taxa, aglomeração, isolamento, moda, leitos, média e assim por diante, tá bom? O que a gente pede para vocês nessa questão, tá? Escolha duas, tá? Entre as 13 palavras dessa nuvem anterior, tá? Pesquise o seu significado e registrar, tá bom? Lá no espacinho que a gente deixou para vocês, tá? Eu e o professor Rodrigo, cada um vai escolher uma palavra aqui, tá? A gente vai falar o significado aqui, tá bom? Vocês podem ficar à vontade, escolham o que vocês quiserem, tá? Eu gostaria de escolher indicador, isolamento, Rodrigo, desculpa, tá? Eu vou escolher a palavra isolamento, tá? Bacana. Então, eu vou ler aqui rapidamente aqui, tá? Qual que é o significado da palavra isolamento, tá bom? Isolamento, tá? É um substantivo masculino, tá? Ação ou efeito de isolar, de separar dos demais. Separação. Estado de uma coisa ou de uma pessoa isolada, privada do contato social. Tá bom? Então, para nós aqui, gente, ó, parte, no caso aqui, privada de um contato social, né? Então, nesse momento que a gente está nessa situação tão difícil da pandemia, a palavra isolamento, tá? Ela é bem importante para nós, né? Privar, né? Até das pessoas que a gente gosta, no caso, né? A gente tem se privado muito dos nossos contatos, até das pessoas mais próximas da gente, porque a gente se preocupa com o próximo, né? A gente não quer, de jeito nenhum, passar uma doença com a pessoa próxima. Então, qual que é a nossa atitude? Fazer o isolamento, né? Corretamente, tá, pessoal? Tá? Por enquanto, agora é nada de festa, tá? Agora é o momento crítico da doença, tá? Então, vamos cumprir o isolamento, tá? De forma consciente aí, Rodrigo. Bacana, Heitor, muito bom. Boa palavra escolhida. O Heitor quase escolheu a minha palavra aqui, né? Escolheu isolamento. Eu vou falar aqui de indicador, né? Ok? Vou escolher essa palavra aqui. Essa palavra indicador está aparecendo muito aí agora, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Quando vai falar alguma coisa a respeito dos dados, aparece essa palavra indicador aí. Mas, como o Heitor pesquisou, eu vou pesquisar aqui também, o pessoal de linguagens aí está nos ajudando com essas ideias, mas vamos lá. Indicador é um adjetivo, né? Ok? E ele é que indica, que dá a conhecer, não é isso? É um substantivo masculino. Por exemplo, quando você vai falar assim, olha, eu indico que a rua tal está em tal local. Você pode fazer uma indicação também no sentido de ter um sentido, né? De você estar apontando para alguma coisa, correto? Mas aqui, nesse caso, como a gente tem essa nuvem de palavras, está falando de coisas associadas, né, a isolamento da pandemia, esse indicador ele tem a ver com uma referência, tá? Então, no caso aí, essa nuvem surgiu através de uma ideia de um número que indica tal situação, ok? De uma tendência de crescimento, ou de decrescimento, ou de estabilidade, tá ok? Então, é nesse sentido aí, tá? A gente pode usar essa palavra indicador para várias outras coisas, né? O que indica que um país, por exemplo, está desenvolvido. Então, você tem lá, né, aqueles índices que vão indicar isso para quem está, né, estudando, ok? Então, seria isso, uma ideia. E dando sequência aqui, né, Heitor? Beleza. Para poder, assim, colaborar um pouquinho com isso, a gente está trazendo aqui na atividade 4 duas tirinhas, tá? E essas tirinhas estão dizendo o seguinte, para vocês poderem responder. Então, é bom que vocês leiam com calma a tirinha. Então, aqui tem a Mafalda, que é uma personagem, né, famosa aí, que tem aí, né, das tirinhas, sempre com coisas críticas, interessantes. E ela está falando o seguinte, olha lá, é incrível a importância do dedo indicador. Aí ela coloca, né, olha para o dedo dela lá. Um patrão faz assim, com o indicador, e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Então, tá vendo aqui, ó, ela está falando dessa questão do indicador do dedo, de apontar para alguma coisa, mas aí tem a ideia do indicador de desemprego, né? O que seria esse indicador, né? O que indica, por exemplo, que você tem, né, desemprego no país, né? Então, a taxa de desemprego é um indicador, né, de alguma coisa, ok? Então,
A segunda aí, Heitor, você quer falar para o pessoal? Beleza. Não vou falar. É o seguinte, a segunda, a gente tem uma palavra pesquisa, né? A cada 10 brasileiros, 8 acham que a pandemia está fora de controle, tá bom? Então, a gente tem uma senhora esperando o ônibus, né? Ela está lendo o resultado de uma pesquisa, tá? Aí, a gente tem o homenzinho do lado aí, que está representando aí o nosso vírus, né? A meu ver, está tudo sob controle, né? Então, aquela forma irônica, né? Como o Rodrigo falou, né? Essas charges, essas tirinhas, né? Elas têm sempre uma conotação irônica, né? Uma conotação crítica, né? Então, assim, imagina como a cada 10 pessoas, 8 acham que a pandemia está fora de controle, então esse número traduzindo, 80%, né? De cada 10, 80% das pessoas acham que está fora de controle. Ao ver do coronavírus, tá? Desse intruso aí, tá tudo sob controle, né? Para ele está tudo sob controle, porque para ele, quanto mais fora de controle tiver a situação, tá? Vai ser melhor ainda, né? No caso, né? Então, a gente traz essas duas tirinhas para vocês terem um senso crítico, né? E sempre tentar pegar assim, a crítica, o humor, né? Nesse caso, tudo envolvido ao mesmo tempo, tá bom? Aí, a letra A, a gente pergunta assim, uma questão mais de interpretação, né? Vários são os indicadores de desemprego no Brasil, tá? No momento atual, para você, quais são esses indicadores que contribuem para o aumento dessa taxa, né? Então, pessoal, o Brasil hoje em dia, ao longo da pandemia, o número de desemprego só tem aumentado, o número de desempregados, né, pessoas que estão fora do mercado de trabalho só tem aumentado, né? Então, para você, no momento atual, quais são esses indicadores, né, que contribuem, né? Então, é uma situação bem dramática, né? A gente tem que viver um isolamento social, né? Claro que está prejudicando muita gente e muitos setores, né, da nossa economia. Só que a gente tem que pensar também na vida, né? Na questão da vida do ser humano, né? Não só no lado econômico, né? Então, assim, claro que o isolamento, essas medidas que os governos estão impondo, né? De lockdown, né? Que se chamam de quarentena, claro que isso claro que tá prejudicando, né? O emprego, né? De várias pessoas, né? Várias pessoas estão perdendo, a gente está vendo em vários fechando, né? Restaurantes, bares, enfim, né? O pessoal que mexe com o setor de festas, né, por exemplo, é o setor que está sendo prejudicado bastante, né? Só que aí a gente tem aquela balança, né? A gente tem que colocar a vida também, né? Na situação, né? Que tem que valorizar a vida, no caso, né? Então, assim, é uma questão assim, mais interpretação, né? Se quiser completar aí, Rodrigo. Não, é uma coisa importante aí que você fala, e como a gente está num momento de pandemia, né? E isso é no mundo todo, né? Um indicador, por exemplo, né, são vários indicadores, por exemplo, será que a saúde, né, a saúde de uma determinada população, né, essa situação pandêmica que a gente está vivendo é um indicador de desemprego, né? Então é uma coisa para vocês pesquisarem, eu acho que vale a pena olhar isso, né? Quais são esses índices que acabam desfavorecendo, né, o crescimento de um país em relação à oferta, né, de emprego, tá? Isso. Então esse é Agora, um completo, aí. por exemplo, a baixa escolaridade, né, que a gente tem, né, o baixo nível de estudo, né, das pessoas, será que é um indicador, tá, desse nível de desemprego? Será que quem está sofrendo mais? Será que é a pessoa que tem o nível de escolaridade maior? Será que é uma pessoa que tem um nível de escolaridade menor? Será que o indicador de emprego tem afetado? Indicador... E ali, né, Heitor, a Mafalda ali, ela faz uma crítica, né, também, porque quando ela fala, por exemplo, quando há como se diz, mandar em massa, né, embora, né, como se algumas fábricas, por exemplo, de automóveis, né, que dispensaram, né, a Ford mesmo agora aqui no Brasil, aconteceu isso recentemente, né, dispensou vários funcionários, né, então acaba contribuindo para o indicador, né, de desemprego ali. Isso. Outro que eu lembrei aqui que você falou que é importante, por exemplo, o custo do trabalhador, será que é um indicador que está gerando? Hoje em dia, no Brasil, é um dos países mais caros, né? Só de imposto que você tem que pagar, né? Para você poder começar a ganhar um dinheiro, né? Será que é um indicador? Esse custo é alto, né? São vários fatores. Bom, e para a gente, né, dar sequência aqui às dicas, né?
última atividade aqui desse módulo traz para a gente o seguinte, uma interpretação, né, de uma das tirinhas lá, que afirma que 8 em cada 10 brasileiros acham que a pandemia está fora de controle. Você tem a mesma opinião? Então, aí a questão, né, sua de olhar os dados que a gente já apresentou, o que está sendo falado na mídia, o que a gente tem visto, né, dos parentes próximos, das pessoas próximas, se você acha que está fora de controle ou não no Brasil. Né? É uma questão aí para você refletir e colocar a sua opinião aqui para a gente. Bom, 8 em cada brasileiros acham que sim. Esse, como o Heitor falou bem, né, esse 8 em cada 10, né, isso aqui vai ter uma representação ali, né, de 80%, correto? Então, tem 80% que acham que está fora de controle, tá? E, óbvio, vai ter 20%, então, que acha que está controlado. Tá? O que a gente quer é que esse número aumente mesmo, que o controle fique controlado mesmo, né? Agora, a gente tem que observar o que os números estão mostrando, né? Baseando-se nessa informação, em uma cidade brasileira que tem 3 milhões de habitantes, por exemplo, Belo Horizonte tem quase que deve ter mais ou menos um número próximo de 3 milhões, talvez um pouco mais, né? Se você pensar na região metropolitana, né? Quantos acreditam que a pandemia não está fora de controle? Então, vamos supor, uma cidade como essa, com 3 milhões de habitantes, se essa proporção aqui vale para o Brasil, se a gente for pensar nessa proporção para essa cidade, então seria equivalente a gente calcular 20% de 3 milhões. Ok? Beleza. E aí, ao fazer esse cálculo, né, 20% de 3 milhões, você vai ter aí um valor que vai representar a quantidade dessa população que acredita não está. Como é que calcula 20% de 3 milhões? Vocês vão fazer as continhas, mas vão me lembrar que é multiplicar por 20 e dividir por 100. Bacana? Façam aí essa continha que vocês vão chegar no resultado que a gente espera. Essa é a dica aí, né? Beleza. É isso aí, Rodrigo. Bacana demais. E eu queria deixar um recado aqui, né, para todo mundo se cuidar, né, nesse momento. É muito importante, né? Todo mundo cumprir, né, as medidas que todos estão pedindo aí, né? Sei que pode ser, tem hora que é difícil, mas vamos se cuidar, gente, tá? Vamos dar valor à vida, né, Rodrigo? Bacana. E a gente está daqui fazendo o máximo que a gente pode para diminuir as distâncias aí. E o Conversas Matemáticas, né, Heitor? É uma oportunidade aí para a gente ficar um pouco mais próximo e aguentar segurar a onda aí, que breve a gente está junto na escola novamente. Um abraço para vocês. Isso aí, Rodrigo. Um abraço. Até a próxima, gente. Valeu.